Conta pro titio aqui. Qual foi a última vez que você foi ao cinema? Eu digo cinema mesmo. Salona de cinema, som, projeção boa, luz apagada. Não vale streaming. Pois é, tô perguntando isso porque desde a pandemia que uma série de mudanças vem acontecendo no mercado. E na verdade não é que já aconteceram. Essas mudanças estão acontecendo o tempo todo. Mas por que diabos eu estou falando de mercado aqui? Porque o mercado, principalmente os movimentos que estão acontecendo agora, estão diretamente influenciando o conteúdo que nós estamos vendo, ou vamos ver, ou vamos deixar de ver. Deixa eu explicar isso melhor. Na semana passada, o novo CEO da Warner Discovery, que agora são uma empresa só, Discovery e Warner se fundiram, David Zaslav, fez um movimento que muita gente achou mega ousado. E foi mesmo. Ele cancelou o filme da Batgirl que viria aí. Mas o que é esse cancelamento? Como é que ele cancelou o filme? É muito comum em Hollywood os projetos aparecerem e de uma hora para outra serem cancelados. A gente já viu isso. Você começa a desenvolver um projeto, né, os produtores, roteiristas ou quem quer que seja, começam a desenvolver um determinado projeto e aí lá pelas tantas chega-se à conclusão, através de uma série de fatores, que esse projeto não vai mais para frente. Só que com Batgirl aconteceu uma coisa que, pelo menos, eu não me lembro de algo que tivesse um paralelo. Batgirl foi cancelado, filmado. O filme, a Principal Photography, que é o termo que eles utilizam lá fora para as filmagens propriamente ditas, né, a fotografia principal, já estava todo feito. O filme já estava feito. Estava naquela fase ainda de pós-produção, efeitos especiais, blá, blá, blá. E o filme foi cancelado. Quanto que ele custou? 90 milhões de dólares. Aí você vai pensar, a Warner Discovery, David Zaslav, que é o novo CEO, jogaram 90 milhões de dólares no lixo? Sim e não. Primeiro jogaram, porque gastaram esses 90 milhões de dólares e filmaram. Mas esse filme estava planejado para ir direto para o HBO Max. E atenção que essa é uma informação importante para o que vai acontecer daqui em diante. O David Zaslav olhou para isso e viu que o filme não teria um retorno desses 90 milhões de dólares se ele fosse só para o HBO Max, a plataforma HBO Max. Então vamos lançar esse filme nos cinemas. Só que para lançar nos cinemas, você tem uma série de outros custos que aí colocando no papel, ou na planilha Excel, como queiram, não vale a pena. Não valeria a pena gastar, sei lá, mais 100 milhões de dólares em verbas de publicidade, marketing, o que quer que seja, para poder lançar Batgirl nos cinemas. E aí a porca torceu o rabo, o David Zaslav resolveu arquivar Batgirl ainda ali nessa fase final. Qual é, na verdade, esse movimento? Ao longo da pandemia, e até um pouco antes, a gente vem vendo a ascensão das plataformas de streaming. Primeiro Netflix, depois foram surgindo outras. Um grande player no mercado, que foi o Disney Plus, quando entrou, fez um estardalhaço enorme. E a gente foi vendo essa ascensão e, de repente, nós temos aí disponíveis, aqui no Brasil, são mais de 20 plataformas de streaming. Muita gente conhece só a Netflix, né? Ou a Amazon Prime Video, mas tem mais de 20 plataformas aqui. E precisa de conteúdo para isso. Mas mais do que precisar de conteúdo para isso, essas plataformas de streaming foram a forma encontrada por Hollywood de fazer com que nós consumíssemos esse conteúdo, pelo menos durante a pandemia, em casa. Só que agora os cinemas voltaram. E é aí que tá essa celeuma toda de mudança de mercado. O David Zaslav, esse CEO da Warner, é um cara de cinema. Então ele é pró-cinema. Ele não quer que você fique em casa assistindo só aos conteúdos dele na HBO Max ou etc. Ele quer que você vá para o cinema. E foi exatamente aí que a coisa pegou. Batgirl não podia ser lançado no cinema. Então é melhor você arquivar o filme do que você colocar direto na plataforma HBO Max.
Eu não vou nem entrar aqui no mérito, que é um outro assunto, do que a Warner está fazendo com a franquia DC, os heróis da DC no cinema, no streaming e tal. Isso é um outro papo. O que eu quero que vocês atentem é que esse movimento dele em direção ao cinema pode estar prenunciando uma volta ao cinema. Apesar de tantas plataformas, apesar de tanto conteúdo sendo produzido direto para plataformas, os executivos de Hollywood ainda têm essa coisa na veia do cinema, e que bom que tem. E eu acho bom porque algum tempo atrás eu mesmo batia nessa tecla de que o cinema vai ser dividido em duas categorias. Primeiro, a categoria filmes Marvel, vamos dizer assim, que são os blockbusters. Top Gun você pode incluir nessa categoria, animações para crianças, crianças e adolescentes, né? Nas férias de verão. E a outra categoria são os filmes, vamos chamar de filmes de arte. Tô falando do mercado brasileiro, mas acho que isso vale um pouco lá para fora também. O filme médio, aquele filme que ocupava as salas de cinemas, é um filme médio, tá? Que ele não dá tanta bilheteria quanto os Marvel da vida, e nem é um filme de arte. Aquele filme médio tendia a desaparecer das salas de cinema. É o que eu achava até outro dia. Esse movimento da Warner novo já me dá uma esperança de que esse filme médio volte para o cinema. Uma das coisas que o David Zaslav cogitou fazer, mas voltou atrás, foi cancelar, inclusive, o novo filme da Olivia Wilde. Olivia Wilde, a atriz, né, que fez uma belíssima estreia na direção. O novo filme dela está programado para o segundo semestre, para estreia em cinema e tal. E muita gente achava que ele deveria ir direto para streaming ou deveria ser cancelado. Ele olhou para aquilo e falou assim: não, nós vamos lançar esse filme no cinema. Esse filme da Olivia Wilde é um filme médio. Pode se tornar grande se ele for indicado para o Oscar? Até pode. Mas nesse momento, ele é um desses filmes médios que a gente tranquilamente veria na Netflix ou em qualquer outra plataforma. Isso é um movimento contrário ao CEO antigo da Warner, e a HBO faz parte, né, do conglomerado Warner. Ele sim estava focando tudo dentro do HBO Max. Poxa, tem 3 filmes do Steven Soderbergh, um premiadíssimo diretor do Steven Soderbergh, ainda que pese a qualidade desses filmes, não vou discutir isso, mas estrearam direto na plataforma HBO Max. Esses filmes, nessa nova gestão, acredito que teriam lançamento em cinema. Então, o que eu quero que você preste atenção é nisso. Pode ser que nós estejamos num movimento, ou pelo menos começando o movimento de volta aos cinemas, ainda que tenhamos todas as plataformas. E aí, como que vão conviver juntos, James? É muito fácil. Você estreia um filme no cinema e tem uma janela, e depois você coloca ele na sua plataforma. Você não precisa estrear simultâneo ou antes, como eles vinham fazendo. Estrear antes na plataforma, como eles vinham fazendo. O cinema que eu digo é a telona, a sala, aquele momento em que você está imerso naquele filme, naquela produção. Esse cinema tende a ser mais valorizado no futuro, ou da agora para frente. E eu acho isso maravilhoso. Cá entre nós, eu tenho assistido muita coisa em streaming por conta de tempo, né? Mas se eu não tivesse isso, eu estaria de novo indo 2 ou 3 ou 4 vezes por semana ao cinema, porque é um prazer maravilhoso. Todos nós tínhamos esse prazer de ir às salas de cinema antes da pandemia, e isso parou com a pandemia, e parece que depois da pandemia isso ainda está meio num limbo, né? A gente tem ido pouco ao cinema, visto muita coisa em streaming, e aí? E os filmes médios? E cadê as salas de cinema? E o futuro das salas de cinema? Então parece que todo esse movimento é em prol disso tudo. Futuro das salas de cinema, valorização dos filmes para a gente ver na telona, e isso vai influir diretamente na maneira com que você consome o conteúdo. De repente, daqui a pouco você não precisa pagar tantas plataformas para poder consumir o conteúdo em casa. Você vai ter mais opções nas salas de cinema. Quem sabe? Eu faço votos para que seja assim. E você? Me conta, põe aí nos comentários, coloque aí nos comentários aqui no vídeo, aqui nesse post. Vamos conversar sobre isso, porque isso é muito mais do que simplesmente o conteúdo numa tela ou no outra. É a forma como a gente consome conteúdo e a forma como esses conteúdos vão entrando na nossa vida e fazendo parte da nossa vida. Ok? Até a próxima.